eu furtei alguém e te peço perdão. Esse tema chama atenção, esse tema traz você para uma reflexão. Por que você se sente tocado a participar com a gente dessa reflexão, desse momento? Há algo dentro de você, a centelha que habita o teu ser, se sentiu convidada a participar com a gente dessa reflexão que é bastante comentada nos nossos dias atuais. Quantos exemplos à nossa volta, quantos exemplos de nós mesmos nós temos de situações ou pessoas que furtaram algo da gente, que levaram algo da gente. Pode ser físico, pode ser material, pode ser até emocional. Eu nem mesmo sabia que roubar tempo dos outros, furtar tempo dos outros, você sabe a diferença de furtar e roubar? Você sabe a diferença? Pois é. Qual é a diferença, Rica? Roubar é quando tem alguma violência, quando tem alguma ameaça. E quando é furto, é quando foi subtraído, diminuído de alguém alguma coisa. Por exemplo, sem que a pessoa saiba. Às vezes a pessoa não tem consciência disso, ela vai ter consciência disso mais lá na frente. Ela vai perceber que aquela situação, aquele objeto ou aquela emoção foi tirada dela. Ela não foi tirada, mas foi mexido com ela. Fragilizada. Fragilizada, ela se sente drenada. Como se fosse, por exemplo, me sinto desgastado. Por quê? Porque às vezes alguém está sugando. E esse é o sentido, essa é a reflexão desse momento, que nós estamos aqui para juntos conversarmos e gostaríamos e agradecemos antecipadamente pela tua participação na nossa vida, nas nossas reflexões, porque muitas vezes as reflexões nossas, os aprendizados nossos, eles podem ser compartilhados com outras pessoas e as outras pessoas podem nos ajudar nesse processo de olhar para dentro da gente mesmo e ver o que nós podemos deixar de furtar da vida dos outros. Porque essas energias, elas mexem com o nosso dia a dia, elas mexem com a nossa prosperidade, elas mexem com a nossa abundância, com o nosso astral, com a nossa atração junto ao universo. Ou seja, se nós furtamos algo de alguém, pode ser material, emocional ou físico, nós estamos retirando da outra pessoa aquilo que não nos pertence. E isso é muito sério, porque muitas vezes as energias, a vida das pessoas, ela vibra na escassez. Então as pessoas se questionam por que a vida delas está como está. E o universo entende que caso eu precise pegar do outro, ou de alguma empresa, ou de alguma situação, é porque eu não tenho. Eu me lembro de fatos, por exemplo, que eu mesmo não tinha consciência. Já trabalhei em várias empresas desde os meus 13 anos. E eu lembro que às vezes eu, sem ter essa consciência que eu tenho hoje, eu levava folha sulfite para o trabalho. Amanhã eu tenho um trabalho para fazer na escola. E eu levava um pouco de folha sulfite. Ou eu levava clips. Ou, tá sobrando alguma coisa, algum item ali. Eu vou levar, não vai fazer diferença. Porém, eu não pedia, eu não falava com o dono da empresa, ou supervisor. Eu pegava. Ou se eu vou na casa de um amiguinho visitar. Tem tantos desses livros aqui repetidos, Eu vou levar esses livros. Isso é uma energia que não é saudável para a gente mesmo. Ou, por exemplo, eu tenho uma relação com alguém, pode ser uma amizade, pode ser alguém que eu estou começando a namorar. Às vezes dentro da própria família, Um pai, um filho, uma mãe. Exato. E eu estou, por exemplo, assim, usando aquela pessoa no sentido assim... Energético. Eu estou usando aquela pessoa, um parceiro novo que eu conheci agora. Eu sei que eu não tenho atração, eu não curto tanta pessoa, mas porque a pessoa, por exemplo, tem uma casa... Oferece benefícios. Daí eu fico com a pessoa por um tempo para usar esse benefício. Isso está querendo dizer o quê? Eu estou usando alguém, o tempo de alguém. Eu estou furtando o tempo de alguém. Eu estou subtraindo da vida da pessoa. Da vida da pessoa, porque ela poderia estar evoluindo com uma outra pessoa que realmente ama ela, e eu estou ali, empatando, usando o tempo da pessoa. Que acaba que você não está tirando da vida da pessoa, você está tirando de você mesmo. De mim mesmo, porque o que a gente emana para o universo
é o que volta para a gente centuplicado. Nós acreditamos com esse tipo de situação, desse tipo de ocasião que nós nos colocamos, dizendo para o universo: eu não tenho, eu não sei de onde eu vou conseguir, então eu vou furtar, eu vou subtrair dos outros. Mas automaticamente a vida da gente, talvez no momento presente, pode não estar negativa ou em escarsicidade, mas no futuro, talvez não tão distante, algo venha acontecer na minha vida, e aí é o resultado daquela situação em que eu roubei, aliás, que eu furtei ou subtraí alguma coisa de alguém. E muitas vezes essa situação que vem para a vida da gente não vem da mesma forma como, por exemplo, alguém tirar algo físico da gente. Pode ser mesmo uma situação de doença, uma situação emocional, que a pessoa se sente triste, depressivo, ansioso, ou afeta alguém da família, porque tudo que a gente faz, até principalmente oração, pensamento positivo, acaba afetando a família toda, o meio que a gente vive. Então, eu lembro de fatos, por exemplo, também na escola, de tomar o tempo do meu amiguinho. Isso não é legal. E nós trouxemos essa reflexão para o dia de hoje, e justamente estamos aqui às 4h30 da manhã, os pássaros aos pouquinhos estão despertando, nós já ouvimos o canto de galo, já tem algumas pessoas se movimentando, e justamente porque nós passamos por duas situações recentes de furto, onde nós gostaríamos de trazer esse exemplo para a vida nossa, né? Porque partilhar com as pessoas a nossa experiência pode acrescentar com certeza na vida de outras pessoas aquilo que nós passamos como exemplo, para que a gente possa, como sociedade, evoluir. É muito fácil julgar os outros, né? Sobretudo nossos governantes, nossos políticos, dizendo que a situação atual do nosso planeta está assim porque os políticos não são honestos, porque o prefeito da minha cidade não é honesto. Mas dentro de mim mesmo, me perguntando onde eu furtei alguém, porque esse exemplo que está acontecendo na minha vida, às vezes dentro da minha casa, tão perto, por que está chegando até mim esse tipo de assunto? Por que isso acontece na minha vizinhança? Por que eu descobri que o meu vizinho foi roubado? O que aconteceu na minha vida? O que está acontecendo na minha vida que eu posso me questionar e agir ativamente, positivamente, para que esse estado de escarsicidade, não só na minha vida, mas também das pessoas à minha volta, se transforme, né? Se mude, se transforme em algo onde as pessoas ofereçam ao invés de furtar, né? Isso acontece porque nós estamos num planeta de aprendizado, esse planeta maravilhoso que nós escolhemos estar felizes por escolha, porque ser feliz também é uma escolha. Então nós podemos decidir no momento presente o que nós visualizamos para a nossa vida. Então essas situações que aconteceram, talvez recente, talvez um pouco mais longe o exemplo, mas nós vamos trazer para que a gente observe na vida da gente, né? Você que acompanha a gente, que gosta do que a gente fala, dos nossos princípios de vida, é muito importante a gente crescer juntos, como comunidade, comum unidade que somos. Então, nós recebemos esse primeiro exemplo, e se você desejar comentar e até partilhar se aconteceu já contigo algo parecido, pode comentar com a gente, porque os exemplos fazem a gente aprender e evoluir juntos. Mesmo que seja um pouco diferente, sempre existe alguma relação daquilo que acontece com a gente. Eu gostaria até de comentar, por exemplo, coisas que eu fiz na minha adolescência, que eu via às vezes pessoas fazendo e eu fazia sem querer. E a minha vida financeira era bem desafiadora. Como, por exemplo, em mercado, trocar etiqueta de produto, é uma vantagenzinha. Ou trocar numa fila, dar um jeito de furar a fila. Isso são atitudes que a gente, no passado, não tinha consciência do quanto poderia ocasionar lá na frente alguma coisa emocional ou física. Porque nós não fomos ensinados
porque nossos pais não nos passaram talvez aquela mensagem que hoje nós temos e aprendemos, porque eles eram vítimas, eles também deram o melhor que eles puderam com as condições que eles tinham. Essas situações que o Ricardo descreveu me faz pensar muito, porque eu também passava por isso quando era criança, com tias minhas que iam no mercado, escondiam comida embaixo da saia, e eu via. E daí as crianças acabam aprendendo que, se meu tio faz, a minha tia, os meus parentes, é porque tá ok fazer. Só que tá tirando de uma empresa que precisa daquela renda para poder pagar os funcionários, pagar o aluguel daquele galpão ali que é um supermercado. Enfim, tudo é uma cadeia que segue, onde todo mundo precisa receber a sua energia, a sua troca de energia, para que possa fluir de uma forma harmônica para todo mundo. Exatamente. E nesse exemplo, então, que é o primeiro exemplo que a gente vai partilhar com vocês, nós recebemos uma ligação de um banco. E nessa ligação, alguém tentou se passar pelo banco, dizendo para nós informações e tentando pegar dados nossos. E como na hora nós detectamos que era uma situação que se tratava de uma tentativa de furto, nós questionamos essa pessoa na ligação. Falamos assim: olha, você não se sente mal furtando os outros, buscando fazer isso? Você sabia que espiritualmente isso é um karma que você carrega para a sua vida? Gente, é tão interessante, eu estou arrepiado contando esse fato. A mulher era uma mulher na ligação, ela começou a chorar. E me tocou o coração na hora. É alguma coisa energética, realmente era, porque eu precisei falar aquilo para ela e veio do meu coração, não foi algo que a gente planejou. É uma ligação randômica que a gente recebeu e nós... E tinha que validar, clicar no 1 caso a gente aprovasse aquela compra, ou 2 caso recusasse. E aí acabou caindo nela, ela contou falou assim: eu preciso dos teus dados para validar a compra, e é óbvio que era para tentativa de coleta de alguma forma de furto. De Existe muita tentativa. Se você já teve uma tentativa, comente aí nos comentários e, por favor, comente algo positivo do lado dessa situação. Que aprendeu com isso. Coloque do lado dessa... Por exemplo, se você vai descrever o fato, então você pode também escrever: eu envio energias positivas para essa situação. E aí você descreve a situação que aconteceu, porque dessa forma você vai estar contribuindo para o oceano da prosperidade dessa situação que aconteceu com você e como aconteceu com a gente também. Por isso a gente está aqui partilhando, para que a gente possa agir positivamente nessa situação em que a gente aconteceu com a gente. Então, se está acontecendo com a gente, é alguma coisa que a gente tem a aprender com isso. Por isso que quando acontece isso, a gente sempre se questiona e agradece. Vida, onde eu estou furtando alguém? Pode ser tempo, pode ser físico, pode relacionamento, qualquer tá coisa. Traindo o parceiro, a parceira. Gente, isso é roubo. Isso é tirar o tempo de alguém. A pessoa está ali dedicando tempo para a vida da gente e a gente está contribuindo, retribuindo, aliás, dessa forma. Isso a vida não vê com bons olhos. E conta pro pessoal como é que foi, daí ela acabou entrando em contato depois, pessoal. Gente, então isso foi numa noite. Na manhã seguinte eu recebi uma mensagem desse número. Até eu vou pedir para você que está nos assistindo e gosta de entender um pouco mais sobre a dinâmica da energia da vida. Como que funciona isso? Comenta aí nos comentários o que você acha, se a gente deve responder essa mensagem ou não. Então essa pessoa mandou uma mensagem em letras maiúsculas, toda a mensagem. A gente não vai colocar o número dela, mas vai colocar um print na tela da mensagem para vocês lerem junto. Isso, boa ideia, gostei. A gente vai colocar no cantinho ali o print da mensagem para vocês verem. Então nessa mensagem essa pessoa disse que ela já tentou honestamente diversas formas de não fazer isso. Aliás, ela fez diversas tentativas honestas de trabalhar, ganhar dinheiro para pagar os filhos. Porque ela tem filhos para sustentar e ela chegou nessa situação porque ela não sabe mais o que fazer. Então, naquele momento nós percebemos e sentimos que sim, existe mais algo que ela pode fazer, né? Existe algo dentro dela que ainda está bloqueado, que ela pode adicionar na vida dela. Sempre há um caminho de uma forma que o universo tem abundância para todo mundo.
da gente resolver as coisas de uma maneira harmônica, de uma maneira simples. Sem precisar ir para caminhos onde o dinheiro é mais fácil. Que é tirando dos outros, que vai criar mais escassez, mais energia. Muitas vezes essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, de pegar dinheiro de forma eletrônica, digital de alguém... Parece ser mais fácil, mas é mais desafiador. Porque a pessoa está tirando um pai de família ali que caiu na ilusão e vai faltar depois para um remédio, vai faltar lá na frente para ele cuidar da esposa, pagar o aluguel, enfim. Há tantas situações que as pessoas precisam, né, desse dinheiro, e tirar do outro nunca é legal, nenhum tipo de energia. Exatamente. Então foi essa situação, uma das situações que aconteceram. E tem uma outra situação que também aconteceu com uma outra centelha divina, porque todos nós somos filhos, co-criadores da realidade que nós vivemos. O dia de hoje está nascendo já muito lindamente, você pode observar que lá na frente está o nascer do sol. Olha que lindo nascer, lá que o sol vai nascer. Então a gente está aqui presenciando o início desse novo dia, oferecendo para você que está aqui com a gente essa alegria, essa energia. E comentar que todo mundo está passando por alguma coisa. A gente já teve a oportunidade de estar em lugares diversos, com pessoas diversas, situações diversas, e a gente percebe que independente da classe social, todo mundo passa por alguma coisa, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o irmão, seja na empresa, seja consigo mesmo. E essa é a parte que a gente está aqui para evoluir como ser humano. E aprender juntos. Como nessa outra situação, que com essa centelha divina, é uma pessoa muito bem sucedida. Aliás, os pais dessa pessoa são muito bem sucedidos. E essa pessoa já está numa idade um pouco avançada, né? Se considerarmos alguém que termina uma faculdade e que já começa a trabalhar nos seus 25 anos, 20, 25. 22, depende do andamento e de qual tipo de faculdade que a pessoa faz. Então a gente recentemente presenciamos uma cena em que essa centelha divina, vamos dizer assim, nós diremos só o milagre, não o santo, porque nós aprendemos com os exemplos. Com os exemplos, o objetivo jamais é falar de alguém específico e sempre falar da situação para que a gente possa compartilhar, evoluir e entender o que a gente pode melhorar. Para a gente mesmo, na vida da gente. Então essa pessoa estava falando que que não tem dinheiro. Essa foi a fala que a pessoa ela ficou repetindo cerca de umas 7 vezes, né? Que não tem, sendo que a família, sendo que as pessoas à sua volta, a comunidade à sua volta, vamos tem dizer bastante assim, dinheiro e bastante abundância. Tem muito dinheiro, porque são pessoas que já vêm do histórico da família inteira, que já construiu uma casa, que deve ter inúmeros quartos, que a família tem muitas condições de se bancar e bancar até essas pessoas essa pessoa que tem atualmente, né, dinheiro, né, claro, por conta dos pais, né, Porém, daí volta naquela questão de que tem desafios emocionais entre os integrantes dessa comunidade, dessa família. O aprendizado, né? O aprendizado. Então, a gente percebe que a fala de alguém que tem já, mas não vê ainda, é porque ainda existe algo a ser trabalhado. Até nós comentamos, né, nas conversas, você já ouviu falar em afirmações positivas? Você sabia que as suas palavras, elas co-criam, né? Elas co-criam a sua vida, elas te transformam, elas fazem a tua escassidade, a tua pobreza, às vezes de mentalidade, se tornar uma abundância. Daí escutamos a centelha divina dizendo assim: eu não acredito nisso, isso aí parece bruxaria. Daí interessante, né? É um ponto de vista de cada um, né? As pessoas acreditarem que porque você pode afirmar no momento presente, eu sou próspero, mesmo que não tenha 1 centavo, gente, 1 centavo na minha conta, eu afirmando para o meu coração, para a minha mente, que cocria com o universo, eu sou próspero, eu sou abundante. Vamos abrir os braços e dizer: eu estou aberto e receptivo para tudo de bom e abundante que há no universo. Amém, bom dia. Amém, bom dia. Uma centelha divina indo trabalhar de bicicleta, é muito bom isso, porque assim como o sol está nascendo, né, existem outras centelhas também estão despertando para esse começo de dia. E é muito bom a gente estar aqui.
Então, nessa situação em que nós estamos partilhando, nós percebemos que de todas as formas, de todos os lados, existe uma resistência à mudança, né? Que todos nós, quando somos tocados em algo sensível, que nós ainda precisamos evoluir, as pessoas arrumam desculpas para não mudar. Então elas criam uma doença, né? Elas criam uma situação, elas criam algo mental para justificar a pobreza energética delas, ou física, né? Aquele gatilho para tipo assim, eu não consigo mesmo, eu não sou bom, para mim não funciona, fulano tem sorte, por isso que o gramado dele é mais verde, sendo que tá todo dia lá adubando, molhando e cortando aquele gramado. É só uma analogia. Eventualmente a pessoa nem vê que a outra pessoa tá todo dia cuidando do gramado e adubando, porque ela tá focado no verde e não no trabalho que se tem para fazer o gramado ficar verde, né? As ferramentas estão aí o tempo todo. Para todos nós. Para todos nós. O dia amanhece, o sol para todo mundo. Cabe a cada um de nós se esforçar e colocar os planos em prática. A sabedoria, o estudo e ter fé. Sempre ter muita fé. A nossa centelha nunca desiste da gente. Aliás, a nossa centelha, ela está constantemente tentando formas diferentes da gente observar aquilo que é invisível aos nossos olhos físicos. É muito fácil a gente olhar para algo com os nossos olhos físicos e julgar e tirar conclusões. Mas quando nós fechamos os nossos olhos físicos, olhamos para dentro do nosso coração, e assim como o Henrique agora inspirou o ar consciente, trazer essa energia de abundância para a vida da gente, milagres começam a acontecer. Porque nós entendemos que a riqueza que existe em todos os lugares à nossa volta, ela brota de dentro da gente. A gente nasce como um pequeno grão de arroz minúsculo, menor até que o grão de arroz. Até menor. A finura de um tamanho de cabelo. E nós os transformamos osso, couro, pele, músculos. Então a gente percebe a partir disso que é gradativo, que é orgânica a nossa evolução. Da mesma forma, a nossa prosperidade, a nossa abundância, ela acontece de uma maneira orgânica. Então, o trabalho diário, o trabalho constante e focado, nos leva a entender que nós não precisamos pegar do outro para que a gente... Absolutamente nada. Nada. Então, é dessa forma que a gente muda a nossa vibração. Quanto mais a gente entende que, na verdade, é se doando que se recebe, é o que a gente emana, é o que volta para a gente multiplicado, mais a gente fica tranquilo. E isso se refere também a amor, a abraço, a sorriso. Muita gente assim, ninguém me abraça, ninguém me ama. Quanto amor eu estou doando? Quanto abraço eu estou dando no outro? Quantas pessoas eu estou ouvindo para que eu seja ouvido? Sim. É assim que funciona. E dessa forma a vida retribui para nós aquilo que nós oferecemos. Quantas pessoas eu estou ajudando a serem prósperas, para que daí eu também seja próspero? É bem por aí. E dessa forma nós percebemos que a resistência dessa centelha é um pouco fechada, né? Porque a pessoa vai se isolando, e aí chega o momento da vida dela em que ela só acha culpados. Aquele é culpado por isso, aquele é culpado por aquilo, mas dentro dela todas essas armadilhas já estão montadas na cabeça dela, que cocriou aqueles desastres, aquelas situações que não existem, são coisas da cabeça dela, né? Então aconteceram com a gente essas duas situações, e essa partilha nossa é uma partilha para a gente ir além da física, dessa materialidade em que a gente pode sim manifestar. E uma das nossas professoras, que nós sempre falamos dela, Louise Hay, ela diz que o dinheiro, né, é a forma mais fácil da gente materializar qualquer desejo que a gente tenha dentro da gente. Mas por que, meninos, então, a maior parte das pessoas são miseráveis, não tem dinheiro? São mesmo? Porque, segundo aquela analogia que a gente viu no professor de yoga, lembra da aula? Sim. Uma analogia incrível falando que, por exemplo, às vezes muita gente acha que o outro que tem uma mansão é muito mais rico que a gente. Quando a gente vai visitar talvez uma pessoa dessa, a gente perceba
que a pessoa ali ela é rica de dinheiro e de mansão, mas ela é pobre de amor e de família. Ela é pobre de sorriso, de abraços verdadeiros, de amigos verdadeiros. Isso é a maior riqueza que alguém pode ter, porque um pode cuidar do outro, e muitas vezes uma pessoa que tem riqueza de dinheiro, ela precisa pagar para alguém cuidar dela. E quão gostoso é a gente ter alguém para cuidar da gente verdadeiramente, considerar-se rico, né? Simplesmente por amor, porque gosta e sente um prazer em estar com a gente. Isso é maravilhoso. Exatamente. Isso é maravilhoso. Então que a gente comece, aliás, não obrigatoriamente que isso seja espontâneo, que a gente entenda por escolha própria nossa que a riqueza são os valores que nós construímos a partir da nossa própria realidade, dos nossos pensamentos. Quando nossos pensamentos entenderem que nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nós criamos, nós nos tornaremos no imediato instante, pessoas ricas, abundantes, seja lá qual for a riqueza que nós estejamos buscando. Que está onde? Sempre dentro. Dentro da gente, dentro do nosso coração, é onde se encontram as maiores riquezas, que nós escolhemos liberar essas energias. E como que nós liberamos então essas energias, Rica? Como que nós ajudamos a nos tornar mais prósperos? Que tipo de afirmações nós podemos fazer para mudar essa realidade? Começa por eu me amo, eu me aceito. Bem importante. Eu me amo, eu me aceito. Que inclusive nessa centelha aí que nós comentamos, o exemplo, é uma pessoa que não gosta de olhar no espelho. E a nossa professora de energia quântica, metafísica, Louise Hay, ela diz que o exercício do espelho é um exercício mais importante que a gente pode fazer para começar a atrair positividade para a nossa vida. É afirmar, olhando para o espelho, aquilo que eu visualizo na minha vida. Seja qual for a energia que a gente está almejando, buscando, ela nunca vem de fora para dentro, ela é sempre de dentro para fora. Isso. Então começa com aceitação, começa com perdão, com liberação de qualquer sentimento de baixa vibração, vergonha, ressentimento, ódio, medo, isso tudo são baixas vibrações. E onde a gente, de certa forma, é bombardeado diariamente pelas notícias, pelos jornais, pela mídia, de todas as formas tentam nos manipular, nos controlar. Porém, quando a gente fecha os nossos olhos e a gente respira fundo, aquela paz gostosa vem e a gente encontra a verdade, que ela está sempre dentro do coração. Porque a mente, ela tenta mentir. Né? Mentir, vem para as confusões, mas o coração está sempre a verdade. Por isso muitas pessoas elas não gostam do silêncio, elas têm que estar sempre... Estão aprendendo a mudar, né? Vamos mentalizar que elas estão aprendendo a mudar, né? Mas eu conheço pessoas que elas sempre têm que estar ou com o rádio ligado, uma TV ligada, numa cidade movimentada. Se elas vão para um sítio, elas começam a estar em estado de pânico. Por quê? Porque daí encontram verdades que elas ainda não estão preparadas para lidar. E é desafiador, no princípio pode parecer difícil, mas tudo pode ser alcançado, tudo pode ser mudado. E a gente pode, com o passar do tempo, evoluindo na nossa consciência, na percepção do momento presente, a realidade e transmutar a nossa realidade em algo que seja produtivo para a nossa vida, que seja benéfico, que traga valores e acrescente ainda mais na vida da gente. Então nós vamos trazer para vocês algumas afirmações que nós aprendemos, afirmações positivas para desbloquear essa energia que está estagnada dentro da gente e que, por exemplo, nessa centelha divina que disse que parece bruxaria fazer afirmações positivas, é que ela criou essa desculpa para não fazer afirmações e continuar pobre energeticamente, porque a vida inteira talvez esteja pegando financeiramente de alguém, ela não acredita que ela pode ter por ela mesma. Ainda. Mas vai despertar, porque todo mundo está no processo de despertar. Nós estaremos até o último respiro. Quanto mais nós acreditarmos nisso, e o Ricardo e eu começamos esse nosso trabalho de bem-estar holístico, quando nós começamos a nos curar
Eu fui desde criança convencido, e minha mãe que assiste esse vídeo, ela assiste todos esses vídeos. Ela era uma pessoa que acreditava em escassidade. Ela, algum tempo atrás, ela pensava que iam pegar o dinheiro dela. O pouquinho de dinheiro, bastante na verdade, né? Olha a minha consciência, que eu preciso também me policiar o tempo inteiro. Bastante. Todos nós. Alguém pode ter 10 reais e se sentir rico. Alguém pode ter $1.500.000 na conta e se sentir pobre. Que não é o suficiente. Achar que vai virar morador de rua, como nós ouvimos muitas pessoas que falando assim, né, lá nos Estados Unidos, quando moramos lá. E então é mental, gente. É mental. Centelhas divinas maravilhosas que nos acompanham e que sabe que você também pode crescer, evoluir, expandir e transformar ainda mais a sua vida, que no momento pode estar desafiador, no momento pode estar difícil, no momento você pode estar se sentindo que você também furtou de alguém já, ou ainda está furtando o tempo do seu relacionamento, da sua mãe, da sua filha. Do irmão, do amigo, do vizinho, alguém no trabalho, está enrolando alguém numa vaga ali só para ter um benefício. Tem tantas formas da gente estar usando alguém, muitas formas. Mas nós podemos reverter esse jogo com as afirmações positivas, e se você conseguir olhando no espelho e você gostar de fazer isso, continue. E se você não gostar quando fizer uma afirmação olhando para o espelho, pergunte-se olhando no espelho, o que eu posso mudar dentro de mim para começar a gostar de mim mesmo, para começar a apreciar quem eu sou, essa centelha de luz. Então nós vamos agora partilhar com você algumas das afirmações que nós fazemos. A principal nós já comentamos com vocês, que é: eu estou aberto e receptivo para tudo de bom e abundante que há no universo. A outra é: o dinheiro flui através de mim. Eu sou um canal aberto de energia que passa através de mim. A prosperidade flui através de mim. Eu sou um canal de energia aberto e essa energia flui através de mim. Eu prospero onde quer que eu vá. Eu prospero onde quer que eu vá. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã que atrai o tempo inteiro, assim como esse pássaro cantando aqui, ó. Que delícia esse som. Ele está fazendo afirmações positivas com a gente. Então, mais outras afirmações aqui, exemplos que nós temos. Na infinidade da vida em que eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Sou um com o poder que me criou, esse poder me deu o poder de criar minhas próprias circunstâncias. Regozijo-me no conhecimento de que tenho o poder da minha própria mente para usar de qualquer forma que eu escolher, bem entender e achar e sentir que é mais necessário. Exatamente. São afirmações simples que a gente pode fazer para contribuir, para adicionar na nossa vida energética, emocional, mental, física, né? Essa aqui é maravilhosa também, ó. Quando entendemos que os nossos pensamentos controlam a nossa vida e que a única coisa que temos que controlar é a nossa maneira de pensar, adquirimos um poder que é quase milagroso. Esta consciência nos dá enormes possibilidades para melhorar a qualidade de nossas vidas e nos libertar da escassidade, do medo, da angústia, da depressão, da ansiedade e atrair mais fluidez, energias positivas, sempre. Da insegurança. Que a gente saiba, que a gente aprenda cada vez mais que a nossa certeza, que a nossa segurança interna vai refletir nas nossas relações, na nossa própria relação conosco mesmo, em que a gente olha para a gente e se sente feliz porque nós existimos, porque nós somos. Nós não precisamos ter algo para ser feliz, mas nós podemos ser alguém para atrair o que nós temos. Porque por muitos anos e décadas nos foi convencido que só há uma alegria quando há um benefício.
Seja um carro, seja uma viagem, seja uma casa. Isso tudo também traz alegria, óbvio, traz felicidade. Mas muitas vezes é momentânea, porque tão logo a gente conquista aquele benefício, aquele celular novo, aquela roupa tão sonhada. E não pode ser para sempre, não precisa ser só momentâneo. Uma casa que você conseguiu com muito trabalho, esforço, afirmações positivas. Lembramos-nos sempre, afirmações positivas. Inicie essas afirmações positivas hoje e mentalize no teu vizinho, teu pai, tua mãe. Eu mentalizei muitas vezes a minha mãe, gente, o meu pai, eles se tornando pessoas ricas. Eu fiquei pensando naquela palavra e lembrando deles. E hoje os dois, eles têm o mesmo benefício que recebe de aposentadoria, né? Porque são pessoas já aposentadas, só que elas se consideram pessoas ricas. E aproveitando esse gancho que tu falou dos teus pais, eu gostaria de dar um elogio para eles, porque eles são pais que ensinaram os filhos, os 4 filhos homens. E ensinam ainda, porque não terminou o ensinamento, ele é sempre contínuo, a pescar. Que a gente tem visto muitos pais, até uma sugestão, que estão dando só o peixe para o filho. Dão só o peixe, não ensinam os filhos a pescar. O que acaba acontecendo, a gente tem percebido nas casas que a gente frequenta, conhecidos nossos, que estão se tornando adolescentes que são dependentes financeiramente dos pais. Eles não sabem, vão se tornar jovens adultos que dependem do pai para tudo. Que assim como essa centelha que nós partilhamos antes, teve todas as viagens, teve toda a casa gigantesca para curtir e agora se sente alguém que não sabe produzir, que não sabe atrair por conta própria a abundância financeira ainda, né? Então peguem os seus filhos, peguem uma vara de pescar, isso é uma analogia, tá? Peguem uma vara de pescar, peguem a isca, o anzol, vão no rio, construam se for o caso, peguem o bambu, façam você mesmo. E dê um pulo no rio e ensine o seu filho a pescar, porque dessa forma, o dia que né, geralmente na ordem natural os pais vão primeiro que os filhos vão saber se virar, inclusive como cuidar da herança caso tenha alguma. Sempre tem, né? Às vezes a herança não é física, mas é emocional. É a sabedoria, a experiência, é o que mais a gente pode compartilhar de importante para os nossos amores. Sempre. As pessoas que a gente ama. A abundância, ela brota da gente, né? Da nossa mente que cocria. Nós não somos os criadores daquilo que nós fazemos, mas nós somos os participadores. Deus nos dá esse poder, nos trazendo essa vida, nos dando esse novo nascer do sol. Que lindo, compartilhando com vocês. Né? A gente acredita que essa abundância desses quero cantando, olha que lindo. Vocês conseguem provavelmente ouvir no vídeo. Outra forma de que, na nossa opinião, também é algo que faz com que venha muita fluência de energia e abundância, é ser grato. Ser grato, sempre ser grato por tudo. Aquela gratidão que brota de dentro quando alguém faz um chá pra gente, quando um dia que a gente está um pouco, às vezes mais borocochô, alguém liga, agradecer até por uma ligação, agradecer por esses passarinhos, pela natureza, por ter acordado hoje. Porque a gratidão gera abundância. Gera abundância. Eu, desde criança, aprendi com os meus pais a ser grato, a agradecer quando alguém faz algo para mim, quando alguém oferece de coração. Mas muito mais que isso, agradecer hoje para nós tem o sentido de perceber que a vida está constantemente nos servindo, nos oferecendo uma abundância que o mundo capitalista, o mundo dos negócios, eles ensinam a gente que isso não é riqueza, quando na verdade não é bem assim. A riqueza e a gratidão, elas andando juntas, as pessoas todo mundo ter acesso a essa abundância que geralmente as pessoas acreditam não ter. Essa riqueza que elas já têm, já possuem dentro dela, que já está no DNA delas, mas foram convencidas pelos padrões da sociedade, que muitas vezes, na maior parte das vezes, nos ensina a competição, nos ensina a ser melhor que os outros. E na verdade, nós não precisamos ser melhores que os outros para vir aqui e contemplar esse dia e agradecer. Porque a gratidão, como o Ricardo falou, ela gera mais abundância e mais prosperidade. Agradece que a graça desce. Então agora, no silêncio desse dia que amanhece, viemos agradecer pela sabedoria e pela força. E olhamos o mundo com os olhos cheios de amor. Somos pacientes, somos compreensivos. Mansos e prudentes. Vemos
os nossos irmãos, além das aparências. vemos eles como Deus os vê. Olhando, Faíscas divinas. olhando o quê? Somente o bem de cada. um. Nos dias de hoje, fechai os nossos ouvidos de todas as calúnias e guardai a nossa língua de todas as maldades, e que só de bênçãos se encha o nosso espírito. Que no dia de hoje sejamos tão bondosos e alegres que todos quantos se achegarem perto de nós sintam a presença divina de Deus. Agradecidos pela partilha, oferecendo para você esse dia e dizendo que nós estamos muito felizes em poder compartilhar riqueza com você, abundância. Seja próspero, acredite que a prosperidade está dentro de você. Sempre. Essa bênção nossa está indo para você, coloca a mão assim, Rica, e nós estamos enviando muita energia boa para você que assiste, que acompanha, que gosta do que a gente produz. Tá bom? Muito amor, muita paz e muita luz.